Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vou fazer comentários sobre esse livro aqui. Ele traz a mulher com fluxo de sangue. A mulher que tocou o manto de Jesus e o rema. Rema é uma palavra profética do Senhor para você. Você já recebeu uma palavra rema? Enfim, é isso. Em Marcos 5, 25 a 34, lemos: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar. Antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Aqui eu sei o que é isso, né? A minha mãe passou por essa situação, ela teve isso aqui, né? Essa hemorragia e ela teve que tirar o útero. Foi bem doloroso para ela, né? Ela me dizia assim, nunca, né? Eu tive 2 filhos, nunca senti essa dor, né? Que é a dor de tirar o útero, né? Ela falava assim, nossa, nunca, nos partos, né? Ela teve 2 cesáreas, nunca senti dor nenhuma nas cesáreas, mas na retirada do útero foi horrível, mesmo no pós-operatório. Eu acho que acontece com a mulher mais velha, né? Eu não lembro quantos anos minha mãe tinha. 50 e... Ai, não. Acho que tinha 50 anos. Por aí. Essa mulher é um grande exemplo do que é a palavra rema, a palavra semeada e confessada como tal. Eu lembro que eu fiquei no hospital com ela veio do Japão, lembrando. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o empurrava e o apertava por todos os lados, porém ninguém recebia o benefício. No entanto, esta mulher que padecia de uma enfermidade terrível por mais de 12 anos, teve em seu coração a firme convicção de receber a cura ao chegar até o lugar onde Jesus se encontrava e tocá-lo. Podemos ver aqui a combinação do pensamento e a expressão da palavra, confirmando o que o apóstolo Paulo declara, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Na verdade, ela teve a atitude de se aproximar de Jesus e tocar. Ela provavelmente, na mente dela, estava orando, pensando, né? Tendo fé de que ela realmente seria curada só de tocá-lo. E olha só que é engraçado que Deus está me falando, que ela foi movida a fazer o que era proibido. Estranho, né? Por lei era proibido.
Pela lei de Deus era proibido que ela fizesse isso, e Deus, o Espírito Santo, a moveu a fazer o que a lei proibia. Quando Jesus ele vai curar no sábado, o Espírito Santo leva a fazer o que era proibido por lei. Por isso que a vontade de Deus, ela não é igual às leis, às sentenças jurídicas, entendeu? A opinião das pessoas, mesmo dos líderes, entendeu? Uma coisa é o que Deus pensa, outra coisa é o que os líderes, as autoridades pensam, decidem, escrevem, porque aquela é levada, agora pensando, a fazer o proibido. E ela faz e Deus reconhece. Tanto que Deus a cura, Deus fica feliz. Jesus ali, ele fica feliz pela coragem dela de fazer isso. Ousadia, essa mulher é uma mulher ousada, uma mulher também desesperada, né? Precisava de um milagre. Quem me tocou? Olha, eu imagino que ela deve ter ficado com medo, porque imagina, ela sabe que está fazendo algo errado e ela poderia ser pega e levada já para o meio ali, apedrejada, tudo muito rápido, sabe? Se não fosse Jesus, essa atitude dela talvez a levaria à morte. Se bem que a doença já poderia matá-la também, né? Ela estava desesperada, ela precisava de uma cura. Aqui eu quero falar sobre menstruação. A menstruação era vista como uma maldição. Aqui ela tinha uma hemorragia, não era uma simples menstruação, mas a menstruação, mesmo a menstruação regular, era vista como uma maldição, né? Eu acho que eles não dormiam na mesma cama, né? Marido e mulher, quando a mulher estava menstruada. Não sei como que era quando era adolescente, né? Ou pré-adolescente. Mas tinha essa questão do toque, não podia tocar, você estava impura quando estava menstruada. Então a menstruação era vista como o oposto de Deus. Se você está impuro, quer dizer, o que é impuro? Você está sujo. É o oposto de santidade. Era uma falácia, né? Era um preconceito, porque a menstruação foi criada por Deus. Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendo que é menstruação. Quando a mulher geralmente no período fértil, ali dentro dela se forma, acho que é no útero, né? Ai, se não me engano, uma camada, ou é nos óvulos, enfim, se forma dentro dela uma camada de sangue, é tipo um tecido, né? Que vai alimentar o embrião, né? Na chegada do espermatozoide. Então, o corpo da mulher forma essa camada de sangue limpa, boa, nutritiva, né? Para receber esse espermatozoide e fica ali durante o período fértil até depois do período fértil, né? Para quem faz tabelinha, ele fica ali aguardando o momento da chegada desse visitante, que é o espermatozoide, né? Aquele que vem para ficar. Que não é um visitante, né? Aquele que vem para ficar, olha só. E aí, o que acontece, né? E aí esse não vem. Então, aquela camada de sangue, ela fica velha, né?
E aí desce a menstruação, porque é preciso trocar. Daí a mulher passa aquele tempo menstruada e depois vai fazer outra camada nutritiva e vai ficar à espera desse que chega, que é o espermatozoide, né? Então o corpo da mulher se prepara todo mês para a gestação. Então a menstruação ela é importantíssima, porque é a limpeza do corpo. É que nem o outono, né? O outono é para a primavera. Então, não, a menstruação não é ruim, ela é ótima, ela significa que a mulher pode ter filhos, que a mulher pode multiplicar, que a mulher pode ter filhos. Foi Deus que fez. Então, assim, claro, por ser um momento de dor, um momento que expele um sangue que ficou velho, eles acreditaram que aquilo era impuro, mas não é impuro, né? Faz parte do processo. Essa renovação. E eu queria dizer para vocês que hoje em dia, né, ainda nós temos resquícios desse consenso sórdido de que a menstruação é um momento de impureza, tanto que a maioria das pessoas encaram a menstruação como uma maldição, e não é. Eu também encarava assim, só que quando eu comecei a menstruar, depois era na época que eu fazia balé. Então, às vezes, né, eu até me arrumava para ir para a aula, mas em algum momento, como tinha que fazer uns exercícios ali, era bem puxado, às vezes alongamento, isso, aquilo. Eu lembro que uma vez eu falei, né, eu não vou fazer não, porque eu tô naqueles dias, porque eu tô menstruada. Daí eu lembro que o professor falou assim: ótimo, porque faz muito bem fazer exercícios quando tá nesses dias, melhora, né? Não vai ficar tão inchada, enfim. Quer dizer, a minha desculpa não funcionou muito. Daí, só que eu lembro bem desse dia dessa aula. A gente tava fazendo alongamento e o meu alongamento ele não conseguia desenvolver. Aquele professor ele era bem rígido, sabe? E daí eu lembro que eu tava lá com as pernas abertas, tentando alongar, e parece que meu tronco não descia, não conseguia abertura total, né? E daí ele veio por detrás assim, pá, me empurrou. Na hora que eu vi, eu já tava lá no chão. E era só medo mesmo. E realmente eu comecei a encarar a menstruação desde aquele dia, e foi um homem que me falou, foi um professor, de uma forma diferente, sabe? Eu vi que eu podia fazer exercícios, e pelo contrário, eu deveria fazer, né, para que eu me sentisse melhor. Porque geralmente a gente fica inchada, né? A gente fica com dor, indisposta, com cólica. E o exercício físico, ele ajuda, né? Tudo isso. Fora que a gente se sente melhor também, né? O exercício físico, ele produz bons hormônios e faz com que a gente fique mais animada, né? E hoje em dia eu vejo que cresceu muito esse olhar sobre a menstruação como uma maldição, né? As mulheres não querem mais menstruar, então elas dão um jeito sempre de estarem tomando muitas pílulas, muitos hormônios para que não menstrue. E eu acho que tudo sempre vem de um pensamento bem anterior, que é isso, a menstruação nossa, é um empecilho, a menstruação é o oposto de Deus. O oposto de Deus deve ser o diabo, então, né? É do diabo a menstruação. Menstruação é TPM, menstruação não faz bem para a mulher, então temos que eliminar a menstruação. Não tem que eliminar, a menstruação faz parte, é natureza.
faz bem, é um sinal de que seu corpo está se limpando e te dando uma nova oportunidade para que você tenha, enfim, o seu bebezinho, sabe? Que você possa. Se não é agora, mais pra frente, que você tá tudo bem, tá saudável, né? Enfim, eu acho que eu vejo assim o seguinte: o ser humano, ele quer eliminar tudo que é natural, né? Tudo que é natural, ele acha como impureza, né? Como imperfeição. Então, eu vejo ele muito com uma baixa autoaceitação, né? Não se aceitando, pelo contrário, se rejeitando, rejeitando os processos, como não rejeita o feto, né? Acredita que pode abortar, enfim. Não aceita a menstruação. Uma vez eu estava ouvindo uma médica que ela estava explicando sobre esse manto de sangue, né? Que é para receber o espermatozoide. Ela estava explicando que a pílula comum, ela ataca justamente essa camada de sangue que vai alimentar o embrião, né? E aí vai proporcionar durante a concepção que ele faça a nidação e que ele faça as multiplicações celulares ali que ocorrem, né? Então, ela estava explicando que mesmo a pílula comum, ela é em parte abortiva também, porque ela ataca justamente esse manto de sangue. Então, atacando o manto de sangue, a hora que acontecer, por exemplo, a concepção, se acontecer, não vai ter alimento, né, para esse embrião. Então, ele não vai desenvolver, entendeu? Aí é que ela se torna abortiva. Achei bem interessante, eu nem sabia disso. Eu acho que a pílula do dia seguinte, ela é abortiva, porque segundo o relato das mulheres, né, gera muito mal-estar, muito, muito, muito mesmo. Se fosse algo, se não fosse, eu acho que não ia ser tão violento assim. Eu achei bem interessante, vou ler uma parte desse aqui, tá? Que fala sobre o homem, ó. Quando Deus criou o homem, chamou-o de Adão. Após criar a mulher e uni-los pelo casamento, Deus os chamou apenas pelo nome de Adão. Isso indica que ela é o complemento do homem, que juntos formam uma unidade, um todo. Exatamente. Eu acredito que eles são interdependentes. Eles não são independentes como muitos, sabe, apregou. A satisfação maior do homem está no processo de reprodução, bem como o da mulher. O senso de singularidade do homem é basicamente satisfeito na relação com o trabalho, mas o da mulher é basicamente satisfeito na relação com o homem. É o que diz lá, né? Como que é? O seu desejo será para com o seu marido. Uma mulher solteira não tem de se casar para ser completa, mas há um senso de singularidade nela que seria plenamente satisfeito no casamento. Exatamente. Então, sim, eu nem sei explicar. Ele cria a mulher, né, para o homem. Então, existe dentro dela como se fosse um dom, sabe? Um dom que você tem. Eu pinto, sabe? Você pode falar, eu danço, eu canto, não sei o que você faz. É um dom, né? É alguma coisa assim inexplicável. Então a mulher, ela nasceu para o casamento. Não há que se negar.
Você pode não se casar, sim, mas esse dom sempre vai estar aí. Você pode ter dom para música, mas você fala assim, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu vou ser corretor, não sei. Mas entende? Aquilo sempre vai estar te chamando. É assim que eu vejo em relação ao que é o casamento para o homem e para a mulher. Você nunca vai se sentir, eu acho que não, sabe, realmente realizado ou completo se você não realizar o seu chamado com a música. É a mesma coisa. Se você não desenvolver o casamento, você não vai se sentir completo como seria. Você vai fazer o quê? Substituições, é o que eu acredito. Você vai gastar mais, vai comprar mais roupas, vai beber mais, fumar mais, comer mais. Enfim, você vai... a energia que seria. E mesmo assim sempre vai estar o quê? Frustrado, frustrada, entendeu? Quando você começa a entender como Deus originalmente criou homens e mulheres, começa-se a compreender a razão de tantas dificuldades no relacionamento conjugal. Um problema comum no casamento é o fato de que o homem e a mulher geralmente não reconhecem ou não apreciam a individualidade nem a singularidade do outro. Cada um sonha com um cônjuge ideal e então se casa com o real. É verdade. A diferença entre o real e o ideal é o grau de decepção que cada cônjuge sente no casamento. As decepções não se baseiam na realidade que encontramos no casamento, mas na idealização acerca do que se esperava encontrar. Mas isso aqui tá parecido com isso aqui? A gente queria gerar crianças sem menstruar. Então a menstruação não é, sabe, uma impureza. Você não tem que atacar a menstruação. Já vi casos de mulher que toma aquela pílula direto, sem dar pausa, para não menstruar. E o que aconteceu no final? Deu infecção, sintomas de gestação, sendo que não estava grávida, né? Vários sintomas, enjoos, sabe? E na verdade, era infecção. A infecção que a pílula causou. Excesso de substância no corpo. Agora, essa pílula comum, imagina o estrago que faz a pílula do dia seguinte, que é uma bomba dentro do corpo, né? E outras coisas também, né, que se colocam no corpo. Lidando com homens, percebi que muitos não entendem uma das regras da vida, segundo a qual o homem tem de se dedicar à mulher e fazê-la sentir-se única. Eles podem até fazê-lo involuntariamente de vez em quando, mas por não entenderem o princípio, não o transformam em um hábito. O namoro é um exemplo clássico dessa verdade. Durante o namoro, o homem geralmente se esforça ao máximo para convencer a mulher que escolheu de que deseja somente ela e mais ninguém no mundo. Ela é a opção exclusiva para tornar a vida dele completa. Quando ela finalmente estiver convencida, completamente convicta disso, então irá concordar em se casar com ele. Muitos nem fazem esse esforço nenhum. No entanto, após o casamento, é possível que ele não mantenha mais a atitude que tinha antes ou nem mesmo se esforce para satisfazer o senso de singularidade dela. E depois que ele não consegue compreender por que ela não se mostra submissa mais, ou porque não age mais como costumava agir, isso acontece porque ele não mais se empenha para satisfazer o senso de singularidade dela ou simplesmente o ignora por achar que já conquistou definitivamente. Aqui, achei legal isso aqui. A minha esposa mudou, mas na verdade ele não percebe que ele mudou antes. Realmente, ele não faz o mesmo esforço. É normal que ela também vai mudar, porque eles são interdependentes. Outro dia, Deus me mostrou isso, os dois, e tem uma linha invisível entre os dois. Então, qualquer movimento que você faça vai impactar a sua mulher.
E se você não faz, também vai impactar. Por isso ela mudou, mas você deixou de fazer as coisas que você fazia, né? E ela vai mudar mesmo. Na verdade, foi a mudança dele que gerou a mudança nela. O grande perigo no casamento é quando um dos cônjuges começa a exigir que o outro o satisfaça. O marido não pode exigir a submissão da mulher e essa não pode exigir a afeição do marido. Submissão e afeição têm de ser dados voluntariamente. Contudo, onde falta o amor, falta tanto a submissão quanto a afeição. Nossa. Olha, interessante. Os homens sentem a pressão para realizar, as mulheres sentem a pressão para se enquadrar. É verdade. Que vem da sociedade esse fardo. A pressão sobre a mulher para que ela se enquadre vem de todos os setores da sociedade. Seu marido talvez a pressione para que se enquadre no ideal dele de esposa. Conscientemente ou não, também sente a pressão dos filhos, dos pais e dos amigos para se enquadrar na imagem que eles fazem dela. Além disso, os manipuladores modernos da mídia, chamados de publicitários, impõem suas ideias sobre feminilidade com uma pressão impiedosa, de modo frio e calculista, deturpando os conceitos para venderem mais seus produtos. Parece que não se importam nem um pouco com o estresse que causam à sociedade. As mulheres de hoje parecem confusas, feridas e desencorajadas. É isso mesmo. Aqui o seguinte, eu acho que a menstruação, voltando, que é o que Deus quer que eu fale, por que as mulheres, né, estão rejeitando, como antigamente, a menstruação, né, considerando isso impuro, indesejável, como se consideram os fetos também, indesejável. Por causa dessa corrida dela de ser igual ao homem. A mulher não é igual ao homem. Eu não posso sentir dor, não posso estar fragilizada. Menstruação não é doença, mas precisa se compreender que menstruação é um momento, né, que a mulher tem que o homem não tem. É normal que ela se sinta para o trabalho naquele dia menos disposta, né? Então, acho que essa incompreensão da sociedade leva ela a buscar soluções para que ela não seja uma mulher. Aí está o problema. Ela não pode ser uma mulher, né? Ela não pode estar menstruada, ela não pode ser frágil. Ela tem que ser forte, ela tem que ser heroína. Acho que aí está o problema. Ali ele fala de adequar, né? Se enquadrar. Se enquadrar no quê? Se enquadrar ao modelo do homem, daquilo que a sociedade espera dela dela não ser o que ela é. Dela não demonstrar fraqueza. Acho que aí é que está. Dela não demonstrar fraqueza. Dela não viver dentro dela os períodos naturais, né? Que toda fêmea, né? Que toda fêmea passa, toda mulher passa. Que esquecer um pouco esse lado natural de que todo mês o meu corpo está aguardando o quê? A multiplicação. Parece que é pecado, né? Parece que a gente só deve falar de dinheiro, a gente só deve falar de ganhos, de vitórias, de pontuações. Mas não. A mulher, ela sempre vai ser aquela Eva. Sempre vai ser aquela mulher que nasceu com dom para o casamento e para a multiplicação. E o corpo dela vai dizer todo mês isso para ela. Eu estou aguardando que você multiplique. E muitas vezes ela só vai compreender ou quando ela fica estéril, quando ela não pode mais gerar. Então ela valoriza o lado natural, ela chora por isso.
ou quando ela tem um problema grave, tipo uma infecção por causa do acúmulo de substâncias químicas no seu corpo, né? Ou por causa esses objetos que são introduzidos no corpo da mulher para que ela não gere, enfim, né? Quando gera uma infecção, gera um problema, aí ela se reconhece como mulher, mas ela não quer mais ser mulher. Eu sou fraca. Não é fraca, Deus a criou assim, mais frágil. E tá tudo bem, sabe? Não há problema nenhum, ela não precisa se enquadrar, ela não precisa ser igual ao homem, ela no trabalho, ela não vai ser igual ao homem, ela é diferente. E a sociedade não pode fazer essa pressão sobre ela, ela não deve fazer essa pressão sobre si mesma, entendeu? A natureza está dentro da mulher, assim como dentro do homem, mas dentro da mulher ela é mais forte, porque é ela que gera a criança. Então, assim, isso acontece dentro dela o tempo inteiro, entendeu? Eu sempre digo para vocês, as árvores, não disse das árvores, mas é a visão que eu tô tendo, é a árvore que se prepara para a primavera, né? Caem as folhas e faz toda aquela florada, né? Aquelas montes de flores. Ela nunca se sente culpada pela multiplicação que ocorre nela ou pelo preparo para a multiplicação, mas a mulher sim, ela se sente culpada por ser mulher. Se ela é mulher, ela não é homem, então ela se sente culpada, porque é o homem que é forte, o homem que não menstrua, né? O homem que aguenta tudo, então ela tem que mostrar que ela aguenta também. E aí a mulher não quer mais ser mulher, ela quer ser homem. Ela não quer mais menstruar, ela não quer mais engravidar, ela não aceita os fetos. Entre ela e o feto, ela. Ela, né? Ela vai se assemelhando bastante com o homem, entendeu? E negando esses dois que são... Eu ia até ler uma outra parte aqui, mas o meu espaço tá acabando. Mas a mulher, ela se rejeita muito. Pena, né? Tchau, Deus abençoe vocês. Ó, eu vou falar mais uma coisinha, porque eu não quero colocar a culpa na mulher. A mulher se rejeita porque ela foi ensinada isso, tá? Então, assim, durante toda a história, tudo era culpa da mulher, né? Então, aí vem a baixa autoestima da mulher. Aí vem a rejeição dela, muitas vezes, do homem, querendo e desejando outras mulheres, né? Querendo formar relacionamentos com outras mulheres e rejeitando seu lado feminino. É por causa do sofrimento. Eu acredito que tudo fica registrado no nosso DNA. O fato do homem ter mudado a vontade de Deus e se relacionado com mais de uma mulher, né? Fazendo casamentos bígamos, né? Mais que bígamos, poligamia. Isso aí e mais a questão do apedrejamento das mulheres, né? A fidelidade parcial, que só a mulher tinha que ser fiel e o homem não, muitas coisas, né? Um tratamento muito injusto para com a mulher faz com que hoje tenha um grande número de mulheres que se rejeitam como mulheres. Não aceitam seus corpos, não aceitam a natureza dentro de si. Só que a natureza, ela não pede. Nós somos a natureza e existe uma natureza forte dentro de nós. Entendeu? Sem natureza é morte. Sem natureza é infecção, sem natureza é doença, sem natureza é esterilidade. Sem natureza é o fim. Então nós temos
como mulheres, aprender a nos amar mais, entender os nossos processos, que não há culpa neles. E que nós somos diferentes dos homens. As nossas capacidades e as nossas fragilidades são diferentes. E os homens têm que compreender e amar as mulheres, porque eles dependem da gente e nós dependemos deles. Nós somos interdependentes. Qualquer movimento que eles façam nos prejudica ou nos beneficia. Qualquer movimento que a gente faça, a gente beneficia ou prejudica esses homens. Porque a visão que eu tive é que existe uma linha invisível entre nós. Então, se ele puxa para cá, a gente é puxado para cá. Se a gente puxa para cá, eles são puxados. E isso, em relação ao futuro, mais ainda. Só que o mundo está caminhando para a negação da mulher, né? A negação da multiplicação, a negação da natureza, enfim, a negação do feto, né? Negação da vida. E mais idolatria da tecnologia, de tudo que é contra, né, o que Jesus ensinou. Tchau!